Agora hoje, olha só que legal, entendendo o final longo de Marcos. Por quê? Os versículos de 9 a 20, o final do Evangelho de Marcos, não são encontrados nos manuscritos antigos e mais confiáveis. O João Capucci, ele estava ansioso já há alguns meses para que eu chegasse nesse texto, e nós vamos ver algumas coisas interessantes sobre Marcos, 16, de 9 a 20. Primeiro, os estudiosos, em sua maioria, eles concordam que esses versículos de 9 a 20, eles são uma adição, de algum escriba ao texto. Ixi. Porém, sem esses versículos, o Evangelho de Marcos, ele parece terminar muito com uma pressa, muito cedo, sem uma conclusão. Se nós lembrarmos, se você olhar lá no versículo 6, um anjo no túmulo, é só ele que menciona sobre a ressurreição. E nós falamos da importância da ressurreição, lembra? Na penúltima mensagem ou na última? E agora só um anjo fala, não conta mais nada. Se nós lembrarmos as palavras de encerramento do versículo 8, dizem que os discípulos estavam com medo e não diziam nada para ninguém. Se a gente utilizasse só Marcos, então, como que ficaria essa conclusão, da história sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o plano salvador de Jesus? Então, sem os versículos 9 a 20, o final de Marcos, ele parece que está incompleto, Marcos. Agora, por que Marcos, ele ia concluir dessa forma? Quer ver? Vamos ler o versículo 8, do capítulo 16. Todo mundo achou? Versículo 8, capítulo 16, está escrito assim, tremendo e assustado, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada para ninguém, porque estavam amedrontadas. Pronto. Isso é uma forma boa de acabar o Evangelho, encerrar. Bem diferente de Mateus, de Lucas, E a gente pode até pensar em João, que tem um final um pouco diferente. Então, por quê? Primeiro, antes de mais nada, deixa eu deixar registrado aqui. Nós podemos confiar sim na confiabilidade do texto bíblico, no texto que está na sua mão aí, dos versículos 9 e 20. Eu vou explicar por quê. Hoje nós temos algo que se chama crítica textual, no qual ela analisa então os manuscritos, todos eles, e vai provando se realmente aquilo era ou não era ensinado pelos apóstolos, pelos profetas, se é autêntico, se não é, se tem como comprovar que isso era vindo como a palavra de Deus, tá? Vocês acham melhor eu ficar com o microfone na mão, não é? Porque quando eu saio o som cai, não cai? Não? Sim ou não? Então um assim, outro assim. Eu não estou fazendo libras. Assim tá bom? Então tá bom. Então, esse é o meu problema. Agora eu fico limitado aqui, ó. Oi? Tem um outro aqui, ó. Esse Mateus é meu amigo. Pronto, quando eu sair eu uso esse, Muito bem. Tá vendo? Na multidão dos conselheiros você encontra uma forma de falar no microfone. Então olha só, o que você tem? Você tem a crítica textual, que ela nos ajuda e ela compara os manuscritos mais antigos, e ela determina então o grau, ela determina os autógrafos originais, quais são, quais não são. E antes da invenção, só para a gente entender uma coisinha, antes da invenção da imprensa, que foi quando? A imprensa de Gutenberg, quem lembra? 1450. Quando antes disso, você não tinha um texto feito numa imprensa. Você tinha o quê? Pessoas que iam copiando. Pessoas que vinham copiando, e algumas vezes acontecia algumas notas de rodapé.
de alguns escribas. Por isso, né, você precisa da crítica textual para nos ajudar a entender esses textos. A análise textual, ela ajuda a identificar o que foi acrescentado e o que não foi. O que realmente serve e o que não serve. Agora, para muitos manuscritos do Novo Testamento terem sobrevivido, tiveram que ter estudos bíblicos, estudiosos que trabalharam muito e muito nos autógrafos, né, nos manuscritos, né, autógrafo a gente tem mais, os manuscritos, para a gente entender quais eram os originais. Pensando assim, eu trouxe uma coisinha para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer ali. Vamos falar um pouco sobre crítica textual. Os seminaristas agora estão... Opa, nós estamos na aula de hermenêutica, estamos na aula de exegese? Não, ainda não. Mas quando nós olhamos para o texto de Marcos, que já foi lido, por isso que eu não li ainda, mas olhando para o texto de Marcos 16:9, nós temos o famoso conhecido final longo. Por quê? Porque existe um outro final curto, que não foi muito propagado, mas existia um outro finalzinho curto, que eles escreveram também. Era comum no século II ter vários finais para Marcos, a conclusão do Evangelho de Marcos. Então, olhando para alguns requisitos que nos ajudam, a evidência externa mostra o quê? Que os famosos códices, que são os mais importantes, os melhores do século IV, são os códigos de Sineáticos e Vaticanos. Nesses, Marcos termina no versículo 8. Alguns manuscritos têm, como eu já falei, um finalzinho diferente. O fato de que tinha vários finais, né, conclusões de Marcos circulando, né, levaram então os pais da igreja, homens, a trabalharem para definir qual era realmente os textos que deveriam ficar. Agora, existem as evidências, então... já apareceu lá, né? Pais das igrejas. O historiador Eusébio de Cesareia, ele não concordava, ele não aceitou os versículos 9 a 20. Jerônimo, né, um tradutor que traduziu a Vulgata, né, o latim, ele também não aceitou. Ele falou que você não encontra isso nos manuscritos mais antigos. E apesar de alguns pais da igreja, como Irineu e Tassiano, mostrarem familiaridade com esses versículos 9 a 20, muitos outros, Clemente de Alexandria, Orígenes, Cipriano, eles parecem desconhecer totalmente os versículos 9 a 20. Ou seja, eles nunca viram esse texto. Sendo assim, a gente começa a tomar alguns cuidados. E aí nós temos as evidências internas. Então você tem a transição do versículo 8 para o versículo 9. Eu vou ler bem devagarinho, ver se faz sentido. Versículo 8 para o versículo 9. Acharam? Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando, em algumas versões, aí está agora ou havendo, tá? Depende da tradução. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Você vê que há parece que é um assunto novo, sendo que o termo aqui, a conjunção agora, havendo, quando, no original, dá a ideia de continuidade. Só que nós não temos continuidade aqui, nós temos um assunto novo, uma nova parte. Então, o foco muda, né? Muda o assunto, a ideia. Além disso, seria estranho também para Marcos, né, esperar que esse final estava certo, e ele introduz Maria Madalena e agora ele explica quem ela é. Agora? Aquela que expulsou os demônios? Isso já aconteceu antes, já poderia ter sido antes.
Então, não é muito aceitável. Então, a gente pode lembrar disso, por exemplo, de Marcos 15:40, versículo 47, capítulo 16, versículo 1, que ele falou lá de Maria Madalena. Ele poderia já ter mostrado, apresentado. Outra coisa interessante, nos versículos 9 a 20 tem 18 palavras, 18 vocábulos que não são usados em nenhum outro lugar por Marcos. Parece que o linguajar, né, a fala era diferente, né? Entre eles, o Senhor Jesus. Marcos não usa. Vai ser encontrado aqui. E além da inclusão de sinais apostólicos, né? Que é aqueles sinais que nós chamamos para confirmar a palavra de Deus, né? A autenticidade do Senhor, que se encaixa aqui, você encontra nos outros 3 evangelhos, mas não exatamente do jeito assim, vai explicando, você vai encontrar isso em Atos, você vai encontrar isso em outros evangelhos, mas não aqui. Então, parece que as evidências externas, internas, os pais da igreja, todos eles não acreditavam que os versículos 9 a 20 faziam parte, né, do texto original de Marcos. Daí você deve estar pensando assim, e agora? Isso o pastor está dizendo é algo bem grave, né? Não é bem grave? Contudo, essas verdades que são colocadas, olha só o termo que eu usei, verdades bíblicas que estão sendo colocadas de 9 a 20, nós encontramos em outros textos bíblicos, outros textos que nós encontramos nos originais. Por isso, nós podemos crer nas verdades que são aplicadas em Marcos 9 a 20, mas nós temos que encontrar onde que elas estão. Acreditamos que a partir do século II, em algum momento, algum copista, escriba, ele concluiu a carta de Marcos com as verdades que ele conhecia da própria palavra de Deus, tá? Então, olhando para isso, o que nós vamos fazer? Vou aparecer ali para vocês, ó. Ninguém sabe qual foi, né, qual escrivão ou escriba que acrescentou os versículos 9 a 20. Mas é óbvio onde obtiveram esse conteúdo, esse material. Aonde eles encontraram isso? Na própria palavra, né? O levantamento das evidências mostra que a maioria de seu conteúdo foi resumido ou emprestado de outros textos do próprio Novo Testamento, né? E é isso que nós queremos ver agora. Então, sim, abra sua Bíblia novamente e nós vamos olhar os versículos, vamos estudar os versículos 9 a 20, mas por outro prisma, ou com base nos textos originais de outros lugares. Então, 9 a 11, primeiro. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que ele tinham estudado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. E a gente percebe que a ênfase do versículo 9 até o versículo 20, de alguma forma trabalha essa questão da incredulidade, né? De crer, de saber ter a notícia e não crer. Mas, como eu disse, se esses versículos não estão em Marcos, será que ele pode estar em outro lugar? Vamos ler João 21. Vai aparecer na sua tela para ajudar você a achar mais rápido, né? É só olhar ali, você vai encontrar. Ó. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. É a mesma informação que nós temos em Marcos, só que esse texto de João nós encontramos nos originais. Daí você fala assim, mas tem outro texto? Tem, ó. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doença. Maria chamada Madalena, de quem havia saído. Da onde que nós encontramos isso? Lá em Lucas, capítulo 8. Se você ainda não está contente, nós temos aqui, ó, João 20, que diz assim, ó.
Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vai, porém, aos meus irmãos e lhes diga: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para que o meu Deus e o Deus de vocês, Maria Madalena, foi anunciado aos discípulos. Eu vi o Senhor e contou o que lhe dissera. Então, mais uma vez, nós temos um texto que comprova o que estava escrito em Marcos. Mais um, para fechar. Lucas 24. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas elas não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura. Então, se a gente ler novamente Marcos, você está com essa Bíblia aberta em Marcos 16, né? Versículo 9, olha lá. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, que apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Isso é uma mentira? Não, está comprovado que é uma verdade. Ela foi e contou aos com que ele tinha estado. Eles estavam lamentando e chorando. Também nós temos nos outros textos. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por eles, por ela, não creram. Aqui, o texto de Lucas 24 mostra isso. Então nós percebemos que o ponto, né, ao redor da ressurreição de Jesus está em crer ou não crer nele. Entendendo o conteúdo agora dos versículos. As mulheres foram as primeiras a receberem a notícia, nada mais justo, lembra que elas ficaram até o final, todos abandonaram. Mas o que mais chama a atenção aqui nesse texto, que fica em destaque, é a incredulidade dos discípulos. Né? Talvez eles achavam que aquela notícia era boa demais para ser verdade. Lembra que a gente criou o cenário semana retrasada? Do que eles estavam pensando? Jesus está morto. As mulheres estavam levando coisas para fazer uma homenagem a Jesus. E de repente, agora ela vem com a notícia de que Jesus está vivo? Como assim? Eles sabiam o que significavam a cruz, eles sabiam que Jesus tinha morrido, eles sabiam do sepultamento, só que eles não sabiam o que era ressurreição. Eles não entendiam ainda, apesar de terem presenciado a ressurreição de quem? De Lázaro. Mas ali quem estava fazendo? Jesus. Agora aquele que tem o poder para fazer, para que a pessoa voltasse dos mortos, do sepulcro, lembra? Lázaro? Agora é esse que está morto. O fato era que Jesus agora era morto. Quem poderia trazê-lo à vida? Talvez fosse isso que estivesse na mente desses discípulos para não crerem. Eu fiz algumas aplicações bem simples. Será que em alguns momentos também não agimos como os discípulos? Não agimos nos faltando fé, com incredulidade? Você já duvidou do poder de Deus para converter a pior pessoa que você conheceu? Pensa na pior pessoa que você conheceu, você fala assim: não, essa pessoa não tem jeito. Você já duvidou do poder de Deus? Que Deus pode converter essa pessoa? É a mesma ideia. Ou Deus não pode converter? Pode, converteu a mim, converteu a você. Que é piores pessoas que essas? Assim, não, pastor, a gente está falando daquele que matava, roubava, violentava, né? Agora me veio à mente, lembra aquele rapaz que violentava as mulheres lá no parque? Lá tinha o maníaco do parque, né? Dizem que ele se converteu, não sei se é verdade ou não, mas não fica estranho para nós? Como que pode um camarada desse, né? Mas pode? Eu estou passando os dedos aqui, né? Pode acontecer isso? Pode. Será que nos falta fé para acreditar na boa notícia que Jesus venceu a morte e eu não preciso mais me preocupar com mais nada? Fala uma preocupação justa que nós podemos ter hoje. Eu tenho, pelo menos uma. Minha preocupação, temer ao Senhor. Quais as outras?
Se roubarem meu carro, no meu caso, azar do ladrão. Se acontecer alguma coisa com, por exemplo, com a minha esposa, tá melhor do que eu, né? Vai pro céu. Se tirarem a minha vida, fui promovido. Eu vou temer o quê? Percebem como pode nos faltar fé para as coisas boas que Deus nos realiza, que Deus nos apresenta? O poder do Senhor de nos orientar, de apresentar a palavra, de nos guiar e a gente duvidar disso. Qual o motivo de a gente pregar o Evangelho por todos os cantos? Porque nós temos uma boa notícia, temos a notícia de que o Senhor pode salvar qualquer um e nos salvou, e nos dar vida. Então, será que eu duvido disso? Será que a minha vida em Cristo, ela é ruim? Quando ela é ruim, é porque me está faltando o que para mim? Fé. Crer no poder do Senhor, crer no que Ele já fez pelo Senhor. Mas vamos andar aqui que os meninos já me mostraram ali, que eu já falei bastante. O aparecimento de Cristo, então, aos 2 discípulos, nós encontramos lá nos versículos 12 e 13 de Marcos. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. E eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nesses eles não creram. Viu porque eu falei que a ênfase é a incredulidade? Agora, lembrando, então isso nós não temos os originais, então vamos para os originais. Opa, passou demais aqui, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Dá para ler ali, né? Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleópatra, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, deixa eu ver se eu ainda estou ali na tela. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia. Desde que tudo isso aconteceu. Então o terceiro dia quer dizer que foi o dia que houve a ressurreição. E hoje é o terceiro dia, vamos lá. E algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Olha o que ele está contando. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. E alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram ao quê? A crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estavam na mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles.
Então, a última parte, então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto nós falávamos no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Então, da onde que Marcos não, mas da onde que a gente tem esses versículos 12 a 13 de Marcos? Está aqui nas Escrituras. Jesus aparece como um viajante a esses dois discípulos, agora não como um jardineiro, e não adianta, apesar disso ainda não adianta, a mulher que falou, esses homens ainda não o quê? Creem. Mesmo sendo dois discípulos que estavam testemunhando, e os demais discípulos não creram que Jesus estava vivo. Note, o ponto central então é incredulidade. Fazer um teste para ver se funciona. Quem aqui crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Quantos aqui entregaram sua vida a Jesus Cristo? Ok. Me prova agora. Me prova? Me prova que Jesus Cristo é seu Senhor? Não, eu estou falando, não. Me prova. Será que tem como eu provar que Jesus Cristo é meu Senhor? Tem. Como? Através das minhas atitudes, das minhas crenças, do meu comportamento, da forma de eu enxergar a vida. Então, eu sendo uma pessoa que tem convicção no plano de Deus, na salvação do Senhor, que Ele venceu a morte, que Ele me resgatou da escravidão do pecado, que agora eu vou viver a eternidade com o Senhor, isso muda a minha forma de viver? Sim ou não? Sim. Então dá para provar. Muitas vezes nós falamos uma coisa, mas nem sempre é uma verdade em nossa vida, porque nós temos falta de fé. Desconfiamos no que Deus já disse para nós. Alguém acredita que Deus não está cuidando de nós? Romanos 8 diz que todas as coisas faz o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você confia nisso? Então todas as coisas, o seu pneu furado, que na hora que você terminar o culto, o seu pneu vai estar furado lá agora. Se acontecer isso, eu não combinei com ninguém de murchar o pneu lá, tá? Mas você acredita nisso? Acredita. Nosso papel é de continuar testemunhando de Jesus, e as pessoas, elas devem olhar para nós e perceberem que nós temos um relacionamento com Jesus. Simples assim. As pessoas devem olhar para nós e enxergar Cristo. E eu vou fazer uma ilustração tão antiga que chega a ser até bobinha. Determinada vez, uma família conseguiu com a tão sonhada casa própria. E tinha um murão na frente. E aí eles escreveram: crentes, propriedade do Senhor. Ficou lindo. Murão branco, escrito em azul, com uma cruz. Só que essa família brigava muito, discutia, falava alto, palavrão, entre outras coisas. E aí um vizinho que não era cristão, mas perdeu a paciência, ele foi e escreveu debaixo da frase do muro: propriedade do Senhor, estava escrito. Ele escreveu: porém, alugada para o diabo.
Entende? Crer no Senhor é mostrar o Senhor, é confiar no Senhor, ainda que as coisas, como assim ele está vivo agora? Mas por causa do tempo nós vamos acelerar aqui um pouco mais. E aí a gente vai chegar no ponto lá de Marcos da grande comissão. Versículo 14, está escrito assim: mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade. Outra vez falando da incredulidade, Marcos, está vendo? Que é o ponto. E a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois do ressurreto. E lhes disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. E é interessante, meus irmãos, aqui, que esse é um dos versículos mais utilizados, né? Porque Marcos é curtinho, só que não está no original. 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pregarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Como eu disse, vamos para onde nós encontramos os originais. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão com medo, estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés, eu sou o mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então, é interessante que Jesus disse que encontraria eles na Galileia, mas devido a essa incredulidade, Jesus fez aparições antes mesmo de chegar àquele encontro na Galileia. Aqueles homens estavam dominados pela dúvida. Eles estavam dominados pela dúvida, eles estavam com medo, eles estavam com angústia. Mas Jesus os direciona à fé. E ele elimina toda a dúvida. Deixa eu fazer algumas perguntas. O que tem roubado a sua paz? Qual o seu medo? O que tem te deixado ansioso? Deixa eu ver se eu acerto algumas respostas. Medo de perder algo, ou um bem, ou um parente, ou uma pessoa querida, ou uma reputação, sei lá, medo de perder. Temor dos homens. Temor dos homens é assim, ser reprovado ou não ser reconhecido. Incerteza sobre o futuro. O que será o meu amanhã? Será que eu vou estar bem empregado, mal empregado? Se eu vou ter o que comer ou o que vestir? Mateus 6 nos responde isso. Ansiedade sobre como será, né? O cuidado comigo ou com os que estão ao meu redor. Talvez essa também fosse a condição dos discípulos naquele momento. Eles acabaram de ver Jesus ser entregue, torturado, morto, e da forma como nós explicamos, vergonhosa, maldita. Então, talvez eles estivessem com esses mesmos medos, que criavam dúvidas sobre o que o Senhor disse. Ao terceiro dia, vou ressuscitar, e o que tem? Vou me encontrar com vocês. Ele mandou o recado: eu vou me encontrar com vocês, vou nos reunir outra vez. É necessário, outro texto, é necessário que o Filho do Homem seja morto. Quando nós duvidamos de um Deus poderoso, que tem tudo sob controle e um plano perfeito, o que nos resta? Medo.
ansiedade, incerteza sobre o futuro. É nós, hoje, que nós mais precisamos então, o mesmo remédio que esses discípulos estavam precisando. O que eles precisavam? Confiar, ter fé. E nós, a mesma coisa, confiar, ter fé nas promessas do Senhor, em seu plano perfeito, naquilo que Ele diz que é certo, e principalmente, confiar no seu retorno. Jesus voltará. Você crendo ou não crendo, Jesus voltará. Ainda falando da grande comissão, um texto tão famoso, né? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, anunciando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O fato é que Jesus está vivo. Hoje, nós cremos nessa verdade. E se nós cremos que Jesus está vivo, isso faz de nós testemunhas. Só que o testemunhar, já que nós estamos na condição de testemunha, isso também nos confere uma missão. E qual é a missão? Testemunhar. Esse mundo, eles vão olhar e enxergar Cristo através de quem? Do seu testemunho. Um filósofo bem conhecido disse que em certo momento da história, passando ali na época da guerra, um pouquinho, Deus está morto. Por que ele disse isso? Porque aqueles que diziam ter um relacionamento com o Senhor não apresentavam Deus. Se esse Deus que vocês falam que esse Deus está vivo, eu digo que esse Deus está morto. Porque não tinha uma vida na vida das testemunhas de Jesus. Nós, então, fomos chamados para testemunhar. Pergunta agora, aquela pergunta que, né? Você crê nisso? A maioria aqui, para não dizer 100%, vai dizer sim. Então vem a pergunta: você testemunha isso? Eu testemunho isso quando eu sou uma pessoa que demonstra o fruto do Espírito: paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas eu sou uma pessoa tão irada, uma pessoa que não perdoa, uma pessoa que é facciosa. Se eu sou... Tem alguma coisa no meu testemunho. Quando nossa fé vacila, então colocamos algumas outras coisas como prioridades quando estamos nesse mundo. E aí nós queremos, ou nós pintamos uma outra pessoa e não Cristo. Porque para mostrar Cristo precisa ter fé, convicção. Jesus, ele nos mostra que uma vida madura é uma vida que testemunha sobre a sua verdade. E aí o texto de Marcos, ele é comprovado em outros textos, que ele diz assim: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas. Por quem? Pelos apóstolos. Lembra que eu falei os sinais apostólicos que Marcos coloca? É de outro texto. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então você viu, expulsou o demônio. É invenção dos textos de Marcos? Não. É a palavra de Deus que temos. Outro texto, Marcos 2, ou Atos, deixa eu ver se apareceu, aqui ó, Atos 2,43, todos estavam, não, peraí, parece aqui,
todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito capacitava. E aqui nós não temos falar em línguas como é apresentado muitas vezes por aí, mas o falar em línguas era falar numa linguagem onde pessoas de outro país, de outra região, entendiam. É isso que aconteceu. Se nós olharmos, temos mais um texto. Parece aqui, ó. Paulo ajuntou um monte de gravetos quando os colocava no fogo. E aí uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum, né? Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Lucas 10, 19. Esse é o texto em quando Jesus ele envia os seus 72 discípulos lá na metade do ministério dele. Então, nós não temos aqui nada novo. Mas esses sinais, eles eram para aqueles que seriam os mensageiros da palavra de Deus. Autenticar a palavra de Deus. Fica bem claro, então, que esses sinais, eles foram entregues aos discípulos que foram vocacionados para serem os fundamentos da igreja. Quem? Os apóstolos. Não encontramos nas Escrituras, em nenhum outro momento, tais sinais, viu? Nenhum outro momento, pelos quais aqueles que creram em Jesus faziam essas coisas. Hoje, o que precisamos para que as pessoas acreditem do que dizemos é o quê? A palavra de Deus, a verdade de Deus e uma vida coerente com a palavra de Deus. O que mais traz dúvida na vida daqueles que não conhecem a Cristo não é a palavra de Deus, é a nossa vida. Porque quando vivemos o Evangelho, isso já é um milagre, isso já é algo sobrenatural. E para terminar, matar o desejo do João Capucci de entender Marcos, ele queria saber como que você vai fazer. Eu falei, deixa comigo. Nós temos lá os versículos 19 a 20 que diz: depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que o acompanhavam. Onde nós encontramos esses textos? Olha aqui, Lucas 24. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Hebreus de 1 a 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ver, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E o último texto diz assim, peraí, fugiu aqui. Hebreus 2, apareceu lá? Apareceu. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, no céu somente, Deus, quem é que pode ficar sentado no céu? A gente tem que entender isso. No céu todo mundo é em pé, só senta-se autoridade. Então, quando você vê uma pessoa sentada ali, mostra a autoridade. Então, Jesus, ele mostra a sua posição de autoridade como regente, como disse até Hebreus 1, ele mostra a sua autoridade porque ele está sentado à direita.
Então, Jesus tem autoridade nos céus e na terra. Os discípulos seguiram o plano de Jesus e pregaram a boa notícia. Note que o Senhor estava à frente deles, estava com eles. Eles tinham uma missão e o Senhor estava direcionando nessa missão. Hoje não é diferente. Somos chamados a pregar o Evangelho a toda criatura. E podemos contar com a verdade de que Jesus é a autoridade, que está sobre todos. E principalmente, que está conosco, nos guiando e confirmando tudo o que nós testemunhamos. Quando você vive o Evangelho, tem como a pessoa enxergar Jesus. Quando eu não vivo o Evangelho, a pessoa vai duvidar de Jesus. Parece. O resultado, em Marcos, então capítulo 16, versículos 9 a 20, é uma colcha de retalhos. Vários textos, vários conteúdos elaborados da própria Bíblia, do próprio Novo Testamento, especialmente dos evangelhos de Atos. Como demonstramos acima, o conteúdo final mais longo, esse final mais longo, geralmente reflete as verdades bíblicas notáveis, que aconteceram após a ressurreição de Cristo. Também deve ser notado que o versículo 16 não ensina a necessidade de um batismo para a salvação, mas desde a segunda metade do versículo esclarece que a condenação é a incredulidade. Não devemos duvidar. E quem se batiza, o que é o batismo? Eu confessar publicamente a quem eu pertenço. Então, além desses pontos, esclarecimentos, uma exposição desses versículos, ela serve para nos mostrar verdades que encontramos no Novo Testamento. Não necessariamente nos manuscritos mais antigos da palavra do Senhor. Agora, olhando para tudo isso que foi dito, qual é a lição que fica para nós? Que Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, que Ele traz a nós condições de entender a sua verdade, e não precisamos de ajuda de ninguém. Não precisa de um escriba escrever, fazer, esse evangelho aqui falta um pouquinho. Não precisa, apesar de ser considerações interessantes e bíblicas. Mas Deus é tão maravilhoso que a sua palavra toda nos guia e nos direciona. Para quê? Para termos fé. Fé que Jesus Cristo, e aí voltando desde o começo do Evangelho de Marcos, o servo sofredor, ele veio a esse mundo, ele foi entregue, ele foi humilhado, rejeitado, morreu na cruz pagando pelos pecados, foi morto, ficou 3 dias, ressuscitou ao 3º dia. E aconteceu o quê? Acabou? Não, ele aparece aos seus, orienta os seus e sobe ao céu. Com a promessa? Com a promessa que logo mais voltará, porque ele está preparando, eu já estou usando outros evangelhos, está preparando morada para nós. Essa deve ser a nossa fé. Esse deve ser o nosso testemunho. Jesus está vivo e a qualquer momento voltará. Vamos orar.